Este programa é livre para todos os públicos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus esteja no seu coração. Que você seja alcançado por esta paz do Senhor, que devolve a nós o autodomínio, o equilíbrio, porque esta é a paz que o Senhor nos oferece. A paz que é restauração. Então, que a paz de Jesus alcance o seu coração. Geralmente, no mês de agosto, setembro, na Canção Nova nós começamos a nos preparar para o ano formativo que virá. Esse ano nós já estamos nos preparando para o ano formativo de 2024. E na Canção Nova, todos os anos, quem dava o tema do nosso ano formativo sempre foi o Padre Jonas. Sempre foi ele. Todos os anos, chegando mais ou menos essa época, a gente começa a se preparar para construir o projeto formativo de todos os membros da comunidade Canção Nova. O ano passado, mais ou menos nessa época, eu liguei para o Padre Jonas, né, porque ele não estava recebendo muitas visitas, porque ele já estava bem fragilizado. E eu perguntei ao Padre Jonas qual seria o tema do projeto formativo de 2023. E aí ele me mandou um recadinho dizendo assim, que o tema do nosso projeto formativo de 2023 seria esse, Canção Nova, a Casa de Maria, 45 anos formando discípulos. Esse ano é um ano celebrativo para toda a Canção Nova. Um ano em que nós celebramos a nossa vocação. São 45 anos de fundação. São 45 anos que Deus quis fundar a Canção Nova, essa comunidade, esse carisma que tem comunicado a vida nova que Jesus veio trazer, a salvação de Jesus a tantas pessoas. E o Padre Jonas, se encontrando comigo, nesse período, ano passado, ele me disse assim, nós queremos celebrar a Canção Nova, Casa de Maria. Nós queremos celebrar a atuação da nossa mãe, da nossa mestra, que verdadeiramente tem formado os seus discípulos ao longo desses anos. E ele disse, Verinha, eu quero devolver nesse ano de celebração, o lugar da Virgem Maria na Canção Nova. Por isso, não somente será um ano celebrativo, mas será também na Canção Nova um ano dedicado à Virgem Maria. Porque a Virgem Maria, a nossa mãe, a nossa mestra, dizia o Padre Jonas para mim, ela foi aquela primeira pessoa humana a cantar o cântico novo. É tão bonito que quando o Padre Jonas escreveu a oração vocacional do Carisma Canção Nova, ele começou assim, ó Maria, mãe e mestra da Canção Nova, a senhora foi a primeira a cantar o canto novo. E a senhora, o Pai confiou
os cuidados das vocações à Canção Nova. É por isso que eu quero partilhar um pouco com você sobre esse tema. Tema que permeia toda a formação dos membros da comunidade Canção Nova. Tema que nos faz reconhecer e proclamar com alegria e gratidão a Deus que verdadeiramente a Canção Nova é a casa de Maria. É esse lugar que Deus escolheu para que ela pudesse formar os seus filhos. Mas não é somente os membros. É você também que é a família Canção Nova. Você que também faz parte, junto conosco, desta obra. E é tão bonito porque hoje de manhã, quando a Luzia conduzia a adoração, num ato assim de ousadia, ela colocou a Bíblia dela diante de Jesus e ela proclamou: a palavra de Deus é viva. Porque é o próprio Jesus. Jesus é a palavra encarnada do Pai. E quando a palavra de Deus ela é proclamada, se atualiza toda a graça pelo qual o Senhor envia aquela palavra. O profeta Isaías, ele vai dizer a nós que Deus, quando envia uma palavra sobre a terra, Ele não recolhe essa palavra enquanto ela não realiza todo o seu efeito. E eu quero começar a minha partilha trazendo para você e convidando você a rezar comigo o Cântico de Maria, porque ela foi a primeira mulher que foi remida pelos méritos de Cristo. O cântico novo é o canto daqueles que foram alcançados pela salvação de Jesus. E proclamando o Cântico de Maria, nós pedimos a Jesus que atualize também no nosso meio hoje esta salvação. Que a salvação de Jesus ela entre na nossa vida. Que a salvação de Jesus possa curar os nossos corações. Que a salvação de Jesus nos tire de toda situação de morte. Que a salvação de Jesus hoje, por meio desta palavra, que é o cântico daquela que foi remida, daquela que forma os filhos e filhas de Deus, os discípulos de Jesus, também possa realizar esta obra de dissipar do nosso coração todas as realidades de morte. Então, convido você a pegar comigo o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 46 e seguintes, dando continuidade também àquilo que o Vitor trazia, não é? Maria que vai visitar Isabel, Maria que, por causa da sua presença, atrai sobre Isabel e sobre João Batista a graça do Espírito Santo. É ela que hoje também nos visita apressadamente. Ela que também quer rogar a Jesus por nós, para que o Espírito Santo seja derramado. Porque onde Maria está, nos ensinou o Padre Jonas, o Espírito Santo se faz presente. Ela é a esposa dele. Onde ela está, ele é derramado. Ela atrai essa graça do Espírito Santo. É Maria que hoje também nos visita. É Maria que também hoje atualiza a nossa vocação, o nosso chamado. É Maria que atrai sobre nós e sobre toda a comunidade Canção Nova essa graça do Espírito Santo. Porque sem Ele, sem essa ação do Espírito Santo em nós, nós não somos capazes de realizar a missão que o Senhor nos confiou. E ela proclama: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador,
porque ele olhou para a condição humilde de sua serva. Todas as gerações me proclamarão desde agora bem-aventurada, porque o poderoso fez por mim grandes coisas, e santo é o seu nome, e sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ele manifestou com o poder do seu braço, dispersou os soberbos nos pensamentos de seu coração, depôs os poderosos de seus tronos e exaltou-os de condição humilde. Encheu de bens os famintos e despediu sem nada os ricos. Amparou Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, como prometera a nossos pais, em favor de Abraão e a sua descendência para sempre. Palavra do Senhor. A providência divina é a sabedoria com a qual Deus conduz todas as coisas. O Catecismo da Igreja Católica, no número 302, vai dizer ainda que a providência divina são as disposições com as quais Deus age de forma suave. Bonito, achei bonita essa expressão. As disposições sobre as quais Deus age de forma suave, mas com força, em toda a obra criadora. Tudo está sob o controle de Deus. A providência divina, ela governa todas as coisas do mundo. Ela governa a nossa vida, ela governa toda a obra criada. Deus, com sua sabedoria, que vai dispondo dos fatos e dos acontecimentos para que a sua obra se realize no mundo. E Deus, na sua divina providência, dispôs que a vida do Monsenhor Jonas Abib fosse marcada pela presença da Virgem Maria. Depois você vai entender por que eu estou dizendo isso. A divina providência dispôs que a vida do nosso pai fundador fosse marcada pela presença da Virgem Maria. Padre Jonas, ele nasceu no dia 21 de dezembro. No mês de dezembro, nós vivemos o tempo do Advento. E o dia em que ele nasceu é justamente o Evangelho que fala desta visita de Maria à sua prima Santa Isabel. Maria que apressadamente vai até Isabel e atrai o Espírito Santo sobre Isabel e João Batista. Padre Jonas nasceu nesse dia. E ele testemunha nos seus livros e em muitas pregações que ele fez, que a divina providência também dispôs que na hora do seu nascimento, a sua mãe, a dona Josefa, consagrasse a sua vida a São João Bosco, um santo recém-canonizado pela Igreja, fundador da congregação salesiana, cuja patrona é Maria Auxiliadora, que nós vimos aqui. E o Padre Jonas testemunha que, ao consagrar a sua vida aos cuidados de São João Bosco, ele logo nasceu, porque sua mãe estava com dificuldades do parto acontecer. E ele testemunha, né, que ela conta que depois que ela fez esse ato de entrega da vida dele, ele nasceu rapidamente. Mas a gente vai percebendo também, em diversos momentos da vida do Padre Jonas, esta presença discreta de Nossa Senhora Auxiliadora, que vai conduzindo a sua história.
Ainda na sua infância, ele foi estudar num colégio onde as irmãs tinham como patrona Nossa Senhora Auxiliadora. E a vida toda dele, ele vai dizendo que ela foi manifestando o seu cuidado materno e o conduzindo para os desígnios que Deus tinha a seu respeito. Padre Jonas, ele foi ordenado no dia 8 de dezembro, no dia em que nós celebramos o dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Ou seja, essa presença forte, né? Quando o Padre Jonas funda a Canção Nova, no dia 2 de fevereiro, nós celebramos Nossa Senhora sobre o título de Nossa Senhora da Luz, porque ela porta a luz que é Jesus. E não poderia ser diferente, né? Ela veio buscá-lo no dia dela, no dia 12 de dezembro de 2022, na festa de Nossa Senhora de Guadalupe, onde Nossa Senhora aparece naquele lugar onde os jesuítas já estavam há muitos anos tentando evangelizar, mas quando Nossa Senhora aparece e fala a língua deles, a conversão ela acontece em massa. Diz a história que os jesuítas, eles batizavam 400 pessoas por dia depois da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. E eu estou dizendo isso porque quando Deus escolhe uma pessoa para fundar um carisma, Deus vai revelando nos acontecimentos da sua vida a própria identidade daquele carisma. Foi depois de muitos anos, meditando sobre os acontecimentos da sua vida, que Padre Jonas foi entendendo que, ao fundar a Canção Nova, Deus a queria com uma identidade mariana, que a Canção Nova verdadeiramente é a casa de Maria. Ele diz para nós nos seus escritos que Maria sempre esteve presente na origem, que desde muito tempo, e é verdade, né? Sua história revela isso, porque falar da história de um fundador é falar da história daquele carisma que Deus o chama a fundar. Então, quando a gente contempla a ação de Deus, a ação da divina providência na história do Monsenhor Jonas, nós vamos percebendo que Deus quis que Nossa Senhora sempre estivesse presente também na origem da Canção Nova. É por isso que o Padre Jonas vai dizer a nós, ela é a nossa mãe, ela é a nossa educadora, ela é a nossa mestra, ela é a nossa formadora por excelência. Nesse ano que nós celebramos 45 anos, nós estamos aprendendo de novo a nos colocar sob a condução desta mãe que com sua mão materna tem nos formado ao longo desses anos, tem nos formado hoje e com certeza vai continuar nos formando. Assim como ela atraiu a graça do Espírito Santo sobre Isabel, é Maria que também atrai o Espírito Santo sobre a Canção Nova, sobre a nossa missão carismática de levar as pessoas ao encontro pessoal com Jesus na potência do Espírito. É ela. Continuamente, ela traz sobre nós esta graça do batismo no Espírito Santo,
que nos dá a consciência do quanto nós somos amados por Deus, queridos por Deus, que nos dá a consciência de que Deus, Ele tem uma missão para cada um de nós, que tem nos convencido de que a nossa vida é uma missão e nós não podemos vivê-la de forma diferente. Uma missão onde Deus quer ser conhecido por um aspecto do Evangelho que nós somos chamados a encarnar. Olha que bonito. A nossa vida, ela não porta uma missão, ela é já uma missão. Cada pessoa que vem ao mundo é chamado a revelar Cristo por meio de um mistério da sua vida. E Maria, ela nos ensina a conhecer com qual palavra do Evangelho Jesus quer ser conhecido pela nossa vida. Então é ela que nos forma nessa missão carismática de promover a graça do encontro pessoal com Jesus na potência do Espírito. O Padre Jonas vai dizer que quanto mais nós nos deixamos e nos submetemos à condução materna de Maria, mais a canção nova será. Canção nova. E aí eu fiquei me perguntando, como é que Maria forma os seus discípulos na casa dela, que é a canção nova? Como que ela forma os filhos dela na canção nova? O Padre Jonas, ele disse assim, ele escreve isso para nós, a canção nova é a casa de Maria, porque foi na casa de Maria que Jesus foi formado e preparado para a missão. Ela nos prepara. Então, o que significa submeter-se à condução, à formação de Maria na canção nova? E a gente vai entendendo que Maria, ela nos ensina na sua casa a sermos homens e mulheres do louvor. Do louvor. Pessoas que sabem reconhecer na sua vida os feitos do Senhor. Ela proclamou, ele olhou para a humildade de sua serva. Tudo que nós recebemos na nossa vida é um dom, é graça. Tudo que nós temos de bom, os nossos dons, os nossos talentos, é graça de Deus que age em nós. E nós precisamos ser agradecidos. Maria nos ensina a sermos homens e mulheres do louvor, porque o louvor nos arranca da tristeza. O louvor nos dá alegria. O louvor, ele abre o nosso coração para receber a graça da cura que nós necessitamos. Porque Maria sabe que o contrário também acontece. A tristeza, ela gera doença em nós. Já é comprovado pela ciência que a tristeza, ela gera doenças físicas em nós. Então Maria nos ensina a sermos homens e mulheres que possuem um coração grato pela vida que o Senhor nos dá. A vida é um dom e a vida precisa ser celebrada. A vida, ela precisa ser vivida com significado, com sentido, porque ela é um dom. O Senhor nos chamou à existência por amor. Não foi por outro motivo, por amor, porque somos amados por Ele, porque somos queridos por Ele, porque quando Ele pensou em cada um de nós, Ele pensou para uma missão. Veja,
Nós não estamos nesse mundo por acaso. E Maria nos ensina a compreendermos que a nossa vida precisa ser vivida numa ação que louva ao Senhor. Que toda a nossa atividade ela precisa glorificar o Senhor que nos ama. Que volta o seu olhar de misericórdia para todos nós. Por isso ela canta, Ele olhou com misericórdia. Ele lembrou-se da sua misericórdia. E eu acho tão bonita a palavra misericórdia no texto sagrado, porque no Antigo Testamento não existe na tradução original a palavra misericórdia. No texto sagrado, no Antigo Testamento, no texto original, misericórdia significa uma ação concreta de Deus. Deus que do alto do céu escuta o clamor do seu povo e desce para libertá-los. No Novo Testamento, misericórdia não é outra coisa senão a ação de Deus que envia o seu Filho para se encarnar, se fazer um de nós e descer mais baixo que as nossas misérias para nos levantar. Foi isso que Jesus fez. Ele desceu mais baixo que as nossas misérias para nos pôr de pé de novo. Para nos dizer que nenhum de nós é um caso perdido. Que nós somos amados. Que nós somos queridos. Que o Senhor nos ama. Por isso nós precisamos agradecer. Cantar a glória do Senhor. Porque Ele tem olhado com misericórdia para cada um de nós. Maria nos recorda isso hoje. É assim que ela forma os seus discípulos. Nesse reconhecimento dos feitos do Senhor na nossa história, na nossa caminhada. E nós podemos nos alegrar por isso. Maria nos ensina, nessa escola do discipulado, a integrar todos os acontecimentos da nossa vida. Com a sua atitude de uma mulher que soube guardar e meditar todos os acontecimentos da sua vida, e os evangelhos, eles são ricos de nos mostrar esta atitude contínua de Maria, desde o nascimento até o Calvário. Maria é aquela mulher que não é apressada, não é impulsiva, mas é uma mulher que guarda e medita todos os acontecimentos. Ela não despreza nada do que ela vive. Eu gosto de meditar o nascimento de Jesus, porque ali Maria, ela se depara com o escândalo da manjedoura. Veja, os pastores encontram Jesus, José e Maria, e o menino colocado numa manjedoura. Para os pastores, aquele anúncio, vocês irão encontrar um menino numa manjedoura. Para eles foi motivo de festa. Tanto é que eles chegam proclamando que o anjo lhes anunciou, e todos ficam admirados do que eles contam. Mas Maria, ela medita em todos os acontecimentos. Ela vê os anjos contando, né, com alegria, o anúncio do anjo, mas ela se recorda do que o anjo lhe disse. O anjo lhe disse: não temas, Maria. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, e ele será grande, e ele será chamado o Filho do Deus Altíssimo, e o seu reino não terá fim. Como conciliar o trono, o rei, com aquele que está numa manjedoura? Como conciliar
o anúncio de que o seu filho seria grande rei, e ela o vê numa situação de miséria, numa manjedoura, porque não tinha lugar onde colocar o seu filho. Maria medita todas essas coisas. Eu fico pensando que, naquele momento, Nossa Senhora ela teria todos os motivos para murmurar, para reclamar da vida, e ela não faz. Mas vai dizer o evangelista, Maria, ao contrário, ela guarda e medita todas as coisas. Quando ela se perde do menino e ela sai com José à procura dele, o encontra, ela... Meu filho, nós estávamos preocupados, e Jesus, né, lhe diz, por que estavas preocupados? Não sabeis que eu devo me ocupar das coisas do meu Pai? E Maria podia ter brigado com Jesus, Maria podia ter reclamado, Maria podia ter dado umas palmas em Jesus, mas diz o evangelista, ela guarda e ela medita. Porque quando nós aprendemos a guardar e meditar sobre os acontecimentos da nossa vida, nós vamos aprendendo a entender a ação da divina providência na nossa história. Quando nós aprendemos com Maria a guardar e meditar todos os acontecimentos da nossa vida, nós somos capazes de compreender a mão providente de Deus, que ao conduzir os fatos da nossa história, ora nos encaminha para um processo de cura, ora nos encaminha para descobrir algo especial que Deus quer revelar sobre nós, sobre o nosso chamado, sobre a nossa vocação, sobre a nossa história, sobre aquilo que nós estamos vivendo. Porque nada na mão de Deus é perdido. Então Maria, quando forma os seus discípulos, ela já os forma nessa perspectiva de confiança nas mãos providentes de Deus. Ela forma os seus discípulos nessa confiança amorosa de Deus, que tem o controle da nossa vida nas suas mãos. E aí Maria nos introduz na aventura da fé. Os discípulos de Maria são aqueles que são formados nessa aventura da fé, não uma fé inicial, mas uma fé madura, que mesmo diante do sofrimento, que mesmo diante da dor, que mesmo diante de situações que a gente não entende o porquê, mas nós podemos entender o para quê de Deus, porque há um para quê, há uma finalidade. Então Maria nos introduz e nos forma nessa maturidade da fé, que nos faz ser conscientes de que quando nós perguntamos para Deus o porquê das coisas, nós tiramos a nossa vida do controle dele, e aí a gente se perde. Mas quando nós perguntamos para quê, Senhor, nós damos oportunidade para que os desígnios de Deus se realizem na nossa vida. Quantas vezes o Padre Jonas dizia para nós assim, testemunhava, muitas vezes eu tive que caminhar como se eu visse o impossível. E eu não estava vendo nada. Mas eu tinha que dar passos na fé. Passos na fé para comprar uma rádio. Passos na fé para comprar uma geradora. Passos na fé para manter um sistema social de comunicação. Passos na fé. Maria o educou nesta aventura da fé. E nós fomos introduzidos também nesta aventura da fé. Muitas pessoas, não é? Chegaram até mim
depois da morte do Monsenhor Jonas, e perguntaram assim: o que vai ser da Canção Nova a partir de agora, sem a presença física do Padre Jonas? E eu não tenho dúvida, nós vamos continuar. Porque ele foi introduzido pela Virgem Maria nessa aventura da fé. E ela também nos introduziu nesta aventura da fé que confia em Deus, que espera em Deus, que acredita que tem um Deus que é por nós. Ele está no meio de nós, Ele não nos abandona, Ele não vai nos abandonar, Ele vai continuar nos conduzindo, ela vai continuar nos conduzindo nesta aventura de acreditar que Deus está no meio de nós, que Ele é por nós, que Ele está conosco e que ela é aquela que vai à nossa frente. É por isso que na Canção Nova a gente reza: Maria, passa na frente. Ela vai na frente. A gente reza, ela vai abrindo portas, ela vai abrindo portões, ela vai abrindo os caminhos. Por isso nós somos filhos e filhas da casa de Maria. E ela nos ensina a cantar esse louvor a Deus que não nos abandona, mesmo nos momentos difíceis. Ele está conosco. Ela nos ensina a proclamar e a reconhecer que Ele está no meio de nós. Ela deu Deus ao mundo. O Verbo se encarnou no seu ventre e Ele continua no meio de nós. É isso que Maria nos ensina como discípulos e discípulas de Jesus. Ela nos ensina a viver a nossa vida com sentido, com significado. Ela nos ensina que nós precisamos aprender a escolher sempre pelo bem, porque esse é o caminho da vida. Escolher sempre pelo bem, porque Jesus, o seu Filho amado, vai dizer o apóstolo Marcos, no seu evangelho, ele passou por esse mundo fazendo bem todas as coisas. E ele passou fazendo bem para todos aqueles que passou pela sua vida. Maria nos ensina que nesse caminho do discipulado, nós precisamos aprender a fazer uso da nossa liberdade, escolher sempre pelo bem. E escolher sempre pelo bem e aprender a fazer as escolhas da nossa vida. As escolhas que trazem vida. As escolhas que nos põem de pé. As escolhas que nos fazem de fato sermos homens e mulheres de Deus. A escolha de romper com o pecado que destrói a nossa vida. É assim que Nossa Senhora tem formado os seus discípulos na Canção Nova ao longo desses 45 anos. Mas ela quer formar também você, que é da casa de Maria, porque todos nós somos da casa de Maria. Ela é esse auxílio. E Jesus, ele sabia disso, que nós precisaríamos desse auxílio do céu, desse auxílio materno. Por isso, aos pés da cruz, ele também nos entrega a sua mãe. Eis aí a tua mãe. E aquele que tem coragem de se submeter à formação da casa de Maria, não se perde. Não se perde. Não se perde no meio das dificuldades, não se perde no meio dos problemas. É certo, nós sofremos, sim, mas a gente não deixa de ter esse olhar de que a mão de Deus, ela está em todos os acontecimentos da nossa vida. Em todos.
ela é a nossa mãe. E ela nos ensina a escolher sempre pelo bem. Ela nos ensina que nós, filhos de Deus, não estamos condenados diante das fatalidades que às vezes a vida nos impõe, mesmo que seja uma perda dolorosa, como foi para nós doloroso perder o Monsenhor Jonas. Mas assim como ela o conduziu até o fim, ela está dizendo para nós hoje: eu continuo conduzindo vocês. Porque a canção nova é minha. Porque o Pai me ofereceu o cuidado desta obra e eu o assumi. A canção nova é toda mariana. A canção nova é toda de Maria. Padre Jonas vai dizer: nós somos da sua linhagem, nós somos da sua estirpe, nós somos da sua descendência. Quando a gente vai estudando o pensamento do Monsenhor Jonas, lendo os seus escritos, seus livros, ouvindo as suas pregações, a gente vai percebendo que, como um bom pedagogo, para que a gente possa aprender algo que é importante, ele repete isso, muitas vezes. Muitas vezes ele repetiu isso para nós. Nós somos da linhagem de Maria. Nós somos da descendência. E até mesmo quando ele escreve, ele repete, né? Porque descendência, linhagem, é tudo a mesma coisa. Mas para dizer para nós assim: olha, se vocês não se submeterem à formação de Maria, a canção nova vai se perder. Eu me lembro de uma assembleia que ele pregou para nós internamente. Ele dizia assim: meus filhos, tem 3 coisas que vocês não podem perder de vista. Que a canção nova é um território eucarístico. Que a canção nova é de fato o lugar onde o Espírito Santo é derramado. Mas que a canção nova é a casa de Maria. Se nós nos distanciarmos dessa experiência filial com a Virgem Maria, nós nos perdemos. Porque na canção nova nós somos chamados a viver com ela não apenas uma relação devocional, mas uma relação filial. Ela é a nossa mãe. E hoje, Jesus está atualizando esta palavra. Ele está dando de novo Maria a cada um de nós como mãe. Hoje Ele está dizendo não somente para a canção nova, mas para todos, aqueles que são família Canção Nova, assume Maria como mãe. E aprende com ela a cantar esse canto novo. Porque cantar o canto novo é ser remido. É aceitar a salvação de Jesus na nossa vida. É deixar que a salvação de Jesus entre e realize essa obra de transformação da nossa vida. E nós queremos cantar com ela. Eu queria convidar você a cantar com ela esse cântico novo, permitindo que a salvação de Jesus também possa entrar na sua vida. Queria convidar meus irmãos para a gente cantar essa música, rezar com ela e deixar que a salvação de Jesus também possa entrar, porque eu e você, nós somos filhos da casa de Maria. Vamos ficando de pé. Vamos cantar essa música. Glorifica ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
meu Salvador. Proclama isso na sua vida. Meu Salvador, meu Salvador, meu Salvador. Ele olhou minha pequenez, fez-me bendita entre as nações, realizou em mim maravilhas, o poderoso, 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 poderoso. A sua misericórdia é de geração em geração sobre os que temem aquele cujo nome é santo. Proclame isso. É santo, é santo, é santo, é santo. Agiu com poder, com o seu braço forte, orgulhosos dispersou, poderosos destronou, exaltou os humildes, saciou os famintos, despediu os ricos sem nada. Lembrou-se do amor a Israel, o seu servo, conforme prometeu outrora nossos pais, em favor de Abraão e sua para todos sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Agiu com poder, agiu com poder, com o seu braço forte, orgulhosos dispersou, poderosos destronou, exaltou os humildes, saciou os famintos, despediu os ricos sem nada. Lembrou-se do amor a Israel, o seu povo, conforme prometeu outrora nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade, para todo sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Meu Salvador. Vai proclamando isso. Jesus, Salvador, aquele que nos tira de toda situação de morte. Não sei o que você vive, mas eu tenho certeza que Deus pode nos tirar de toda situação de morte. Vá proclamando isso, que Ele é poderoso, poderoso na sua vida, poderoso na sua família, poderoso. Ele é o Senhor. Poderoso. Meu Salvador, meu Salvador, meu Salvador, meu Salvador,
meu Salvador.